Terça-feira, dia 18, 8h30 da noite, o Botafogo retorna a campo para enfrentar o Sport Recife, jogando no estádio Newton Santos, dentro de casa, no tapetinho, contra o último colocado do Campeonato Brasileiro. Muito possivelmente o Sport estará matematicamente rebaixado. E o Botafogo tem a oportunidade de fazer uma grande exibição para o seu torcedor e que o time deve contar com retornos muito importantes e que vão trazer novas opções para o técnico David Ancelotti. Eu vou mostrar para vocês quais são esses retornos importantes que devem acontecer no time do Botafogo e o encaixe perfeito desse Botafogo para jogar bem contra o Sport, convencer o seu torcedor e quem sabe, né, sem soberba, até construir um placar elástico. Vem comigo. Essa é a escalação ideal do Botafogo. O novo time base do Botafogo é esse aqui, com o Léo Link no gol, a zaga formada por Alexander Barbosa e David Ricardo. Há de se destacar que o Botafogo está há 4 jogos sem sofrer gols com essa dupla de zaga atuando junto. Alexander Barbosa e David Ricardo. Isso acontece porque o David Ricardo é um zagueiro que, apesar de jovem, passa muita experiência também. É um zagueiro muito calmo, muito tranquilo, sereno, que sabe sair jogando. Vai bem também ao campo de ataque quando precisa, né, as bolas paradas, escanteios. E é um zagueiro que se posiciona muito bem. O David Ricardo realmente vem de atuações perfeitas. E aí, o Alexander Barbosa, atuando pelo lado direito, que não é o lado preferido dele, já que ele é canhoto, o Barbosa ele consegue jogar muito bem com a perna direita. E isso tem sido um diferencial. Barbosa é um zagueiro muito firme, o David Ricardo também é um zagueiro muito firme, e essa dupla de zaga casou muito bem, cara. O Botafogo está tendo ótimas atuações com David Ricardo e com Alexander Barbosa, o time não está sofrendo gols, e esse é o objetivo de uma dupla de zaga. É claro que não é só os dois jogadores, a gente tem que destacar um sistema defensivo como um todo, e o sistema defensivo começa desde a marcação lá do centroavante no início da jogada. Então, precisa se destacar isso, mas o David Ricardo e o Alexander Barbosa vem tendo ótimas atuações. Na lateral direito, o Vitinho é o titular e vai ser o titular nesse jogo. Na lateral esquerda, o Alex Telles é o titular e vai ser o titular também nesse jogo. O sistema defensivo do Botafogo está muito bem definido e está atuando bem, tanto no ataque quanto na defesa. Precisam de alguns pequenos ajustes ali do Vitinho no ataque, mas em breve ele vai voltar a dar assistências e quem sabe marcar gols também. Quem sabe não seja nesse jogo diante do Sport. E aí no meio de campo, que é o segredo desse novo time do Botafogo, tem o Marlon Freitas, tem o Danilo, que é a dupla de volantes que é titular. Existe muito um questionamento se essa dupla de volantes não perde um pouco de pegada de marcação. Pode até perder pegada de marcação, não é o que os números vêm dizendo, né? Já que o Botafogo parou de sofrer gols. Mas o Danilo e o Marlon Freitas são jogadores de extrema qualidade técnica. São jogadores muito qualificados tecnicamente, têm capacidade de lançamento. O Danilo tem até a capacidade de pisar mais no campo de ataque, de finalizar a gol, de ajudar nessa criação. São dois volantes que eu gosto muito. E é claro, com o Danilo jogando, a tendência é o Marlon Freitas ficar um pouquinho mais protegendo a zaga, até para dar liberdade para o Danilo, que tem mais qualidade com a bola nos pés. Mas isso não retira também a capacidade do Marlon Freitas de encontrar os seus lançamentos. Muitas vezes está os dois no campo de ataque, está os dois marcando essa presença ofensiva. E isso tem sido um diferencial do time do Botafogo, essa dupla de volantes com maior qualidade. A bola sai com mais qualidade do sistema defensivo e já chega certinha lá na frente, já chega um passe bem feito para os jogadores de meio de campo. E aí do meio para frente o Botafogo vai ter essas novidades que eu vou contar para vocês agora, que são o retorno de Álvaro Montoro e o retorno do Barreira. Dois jogadores que tinham expectativa talvez só para jogar em 2026, devem retornar já nesse jogo contra o Sport aos relacionados. Não devem começar jogando o jogo, mas devem entrar durante a partida. Montoro e Barreira, dois jogadores muito jovens, duas grandes promessas não só do futebol, eu diria que argentino e colombiano, mas do futebol mundial. São jogadores que vão fazer a diferença. Pode ter certeza disso. O Montoro era o melhor jogador do Botafogo antes dele ir para a Copa do Mundo Sub-20 e se machucar. Então ele deve retornar muito bem, é claro, sempre tem aqueles primeiros 2 jogos para voltar a pegar ritmo de jogo, mas quando pegar ritmo o Montoro vai voltar a desempenhar o seu papel, e eu acredito que ele vai voltar a ser titular no Botafogo tranquilamente. O Montoro, qualquer um dos 3 jogadores aqui de meio sentam no banco pro Montoro no nível que ele estava atuando antes da lesão. E aí o Barreira é um jogador extremamente talentoso, esse moleque estava jogando muito bem lá na seleção da Colômbia Sub-20,
E no Botafogo ele deve repetir essas atuações. E aí o Barreira e o Montoro são dois jogadores que se encaixam nesse Botafogo, sem pontas tão agudos que vão além de fundo, mas com jogadores de meio, né? Esses pontas que jogam por dentro. E aí eu quero ver muito esses dois jogando juntos, porque é muito talento, é velocidade e são jogadores irreverentes, jogadores habilidosos, que têm uma capacidade de improviso gigantesca. E aí teremos no Botafogo 5 ótimos jogadores para meio de campo, porque os titulares vêm sendo Correia, armando o jogo aqui por dentro, o Santos jogando mais aberto pela direita, mas com extrema liberdade para se movimentar pelo campo, o Savarino aqui jogando em tese mais pela esquerda, mas com muita liberdade para se movimentar pelo campo, e vai entrar nessa brincadeira, nessa rotação de jogadores, o Montoro e o Barreira. E aí eles vão se degladiar para ver quem vão ser os jogadores titulares em campo. Quem estiver desempenhando melhor, jogando melhor, enquanto estiver em campo, vai jogar, eu tenho certeza disso. Mas também o treinamento diz muito pro técnico sobre o time que ele tem que colocar em campo. Mas são duas ótimas opções. Para mim, um time ideal do Botafogo, um 11 ideal do Botafogo, talvez eu tiraria o Savarino nesse momento e colocaria o Montoro se o Montoro voltar jogando a bola que ele jogava. E no segundo tempo daria mais oportunidade de minutagem para o Barreira, jogando pela direita ou jogando centralizado, aonde o técnico entender que ele está rendendo mais nos treinamentos. Mas é muito interessante a gente ver essa encorpada do elenco do Botafogo nessa reta final, nesses próximos 5 jogos de Campeonato Brasileiro, com os retornos de Álvaro Montoro e Jordan Barreira. A tendência é que eles fiquem relacionados para esse confronto contra o Sport. Mas deve ser titulares o Correia, o Santos e o Savarino, com o Arthur Cabral jogando como centroavante. Cara, se com esses 5 jogadores para municiar o Arthur Cabral, mais o Danilo, mais o Marlon Freitas, mais o Alex Telles, que também é bom dando assistência, se ele não começar a fazer gols no Botafogo, aí pode acabar, cara. Porque é muito jogador bom municiando ele, é muito meia bom, é muito ponta bom nesse time do Botafogo agora para municiar o Arthur Cabral. A tendência é que ele comece a subir o seu aproveitamento de gols marcados, tanto ele quanto o Cris Ramos enquanto estiverem em campo. E claro, com o treinamento, esses jogadores vão cada vez mais se entrosar, as movimentações vão ficar mais apuradas e a tendência é que o Arthur Cabral tenha mais oportunidades ainda de gols. O Botafogo já é o time que mais cria situações claras de gols desde a chegada do técnico David Ancelotti. Falta colocar mais essa bola para dentro, falta mais esse definidor, o Arthur Cabral começar a aparecer. No momento que ele aparecer, esse time do Botafogo vai começar a deslanchar ainda mais. E aí promete muito para a temporada de 2026, caso o Botafogo não se desfaça desses jogadores. Eu tentaria manter o Montoro pelo menos até o meio do ano que vem. Eu sei que vai ser muito difícil. O assédio europeu vai vir totalmente em cima do Barreira e também em cima do Montoro. Mas se o Botafogo conseguir manter esses jogadores, seria muito importante. Por mais que são jovens, vai ter proposta boa da Europa e aí é uma decisão do Botafogo, do Textor e tudo mais. Mas esses moleques vão fazer uma diferença gigantesca no Botafogo nessa reta final de temporada. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, com todo mundo à disposição, com o Montoro, com o Barreira, tem também o Jefinho, em breve, né, talvez o Nathan Fernandes também retorne de lesão. Qual é o seu 11 ideal do Botafogo? Para mim o 11 ideal do Botafogo é com Correia, Santos e Montoro e o Arthur Cabral centralizado. E aí Danilo, Marlon Freitas realmente no meio de campo, Telles, Vitinho, David Ricardo, Barbosa e o Léo Link. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo também, beleza? Só o vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis, fui!